A gente tem agora uma entrevista via Skype com a Miricele Medeiros, ela que é vaticanista. Miricele, boa tarde para você, muito obrigado por atender aqui a Central da Esperança da TV Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação. A gente acompanhou aqui, viu, Miricele, as principais celebrações com o Papa Francisco, a igreja, a Basílica de São Pedro vazia, né? E a gente via pelo semblante do Papa Francisco, né, aquela tristeza por não ter os fiéis ao lado dele. Mas como é que foram? Qual a sua impressão dessas celebrações da Páscoa? Como é que ela foi vivida aí no Vaticano? Primeiro, boa tarde para todos vocês e boa tarde para todos aqueles que nos acompanham. Aqui já quase noite, né? 6h30 da noite. E, sem dúvida nenhuma, foi uma das Páscoas mais atípicas da história da Igreja e, sem dúvida nenhuma, da nossa história. Eu que pude acompanhar de perto as celebrações, senti um pouco desse clima de tristeza, mas uma tristeza à volta por uma esperança também. O Papa Francisco fez questão de frisar isso em todas as celebrações. Certamente era inevitável que ele não citasse a crise, a pandemia, em todas as celebrações, em todas as homilias, em todos os discursos, mas sempre motivando os fiéis a cultivarem a esperança. Foi essa mensagem que ficou em todos esses dias, como nós vimos e pudemos acompanhar pela televisão e pelos meios de comunicação em geral. Papa Francisco celebrou sozinho, contou apenas com a participação de alguns colaboradores que vivem na Casa Santa Marta, porque, como nós sabemos, Papa Francisco é do grupo de risco, ele tem problemas no pulmão também, então a Santa Sé está cuidando direitinho do Santo Padre, justamente para que ele não esteja sob risco nesses dias, que são dias bastante tensos aqui na Itália, são dias bastante difíceis para todos os italianos. E o Papa, como bispo de Roma, se coloca realmente solidário aos seus fiéis, diante dos seus fiéis, nessa Páscoa atípica, mas com uma Páscoa cheia de fé, e o Papa fez questão de transmitir isso. Miricele, aqui no Brasil a gente tem visto as dioceses se adaptando para fazer a mensagem chegar até quem está em casa. E aí, como que foi essa vivência da Páscoa para quem não pôde estar na Basílica juntamente com a celebração do Papa? Olha só, a Igreja Italiana, quando o governo estabeleceu, através de um decreto, que toda a Itália era zona vermelha, a igreja italiana e a Santa Sé acolheram a recomendação prontamente. Então, já desde o início, as igrejas foram fechadas, as missas foram suspensas e os padres celebram privadamente. Então, por exemplo, se um padre faz parte de uma congregação, ele pode celebrar a missa dentro daquela congregação, mas, obviamente, sem contar com a participação dos fiéis, como aconteceu com o Papa. Né? Aquelas pessoas que participaram da missa, muitas pessoas até me perguntaram, mas por que aquelas pessoas, cerca de 10 pessoas, participaram da missa com o Papa? Justamente porque moram com ele, moram na casa dele. Ali nós vimos alguns cardeais, alguns colaboradores próximos e também alguns membros da Guarda Pontifícia. Então, aqueles são as pessoas que participaram. A Igreja Italiana, de um modo geral, os fiéis da Igreja da Itália, estão acompanhando através da internet, então não tem um outro meio. O Papa até fez questão de, no último dia 27 de março, realizar uma bênção Urbi et Orbi extraordinária, ou seja, uma bênção de Roma para o mundo, no qual ele concedeu a indulgência plenária, e muita gente não sabe disso. Ele fez justamente isso porque sabe que as pessoas não teriam acesso à confissão diante de um sacerdote durante a Semana Santa. Há quanto tempo que você está aí no Vaticano? Eu já estou aqui há 7 anos, mas cobrindo o Vaticano desde 2009. Puxa vida, bastante tempo. Qual foi a sua sensação, né, de ver essa Basílica de São Pedro vazia, a Praça de São Pedro vazia, apenas o Papa Francisco, do lado pessoal e emocional, né? Porque não tem jeito, a gente é profissional de comunicação, mas a gente se sente um pouco abalado por tudo isso que está acontecendo no mundo, e você principalmente aí na Itália e também ao lado do Papa Francisco. Qual foi a sua sensação de vivenciar essa Páscoa tão diferente? Sem dúvida nenhuma, a gente acaba se envolvendo com tudo isso e com todo esse clima. Tenta imaginar que eu moro no centro da cidade, vizinho ao Coliseu, e acordar de manhã, olhar para o Coliseu vazio,
com o qual a gente sempre está acostumado a ver, com centenas de milhares de pessoas todos os dias que passam ali para fazer uma selfie, para registrar uma foto diante daquele monumento histórico. E ver o Papa sozinho, um Papa acostumado a estar com o povo, um Papa que gosta de estar com o povo, isso é muito importante frisar, vê-lo dessa maneira, principalmente a gente sente o peso desse clima, é um clima muito difícil. Tenta imaginar que nós, jornalistas, quando somos uma das poucas profissões autorizadas a continuar trabalhando aqui na Itália, mas mesmo assim, quando nós vamos para o Vaticano, a gente tem que apresentar um certificado de que somos jornalistas e temos que ir só de casa para o Vaticano, do Vaticano para casa. A gente não pode nem parar diante de um monumento histórico para fazer nenhuma foto, fazer nenhuma imagem, a não ser que nós tenhamos uma autorização especial para isso. E chegar no Vaticano e ver aquele clima, aquele deserto, aquela desolação, a única coisa que nós vemos nesses dias são os policiais pelas ruas e os jornalistas, é isso que nós podemos ver, e sem dúvida nenhuma essa Semana Santa vai ficar na minha memória, não só vai me marcar na minha trajetória como jornalista, mas também como pessoa, e ao mesmo tempo contemplar que um Papa, mesmo com as suas condições, faz questão de estar, de ser uma voz de esperança para o mundo nesses dias. Então isso vai ficar para sempre na minha memória, sem dúvida. E que no futuro seja apenas uma lembrança de tudo isso que aconteceu, né? Que a gente possa reaprender a viver, principalmente os valores cristãos que o Papa Francisco tanto defende. Quero agradecer muito a sua participação aqui na Central da Esperança, TV Aparecida. Seja sempre bem-vinda aqui na Casa da Mãe Aparecida, Santuário Nacional. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, bom trabalho aí para vocês. Para você também. Obrigada.